graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês, por pouco tempo, hein? Porque eu creio que logo, logo nós vamos estar todo mundo enchendo aqui a casa do papai e vai ser uma adoração, um louvor, uma gratidão pela fidelidade do nosso Deus. Eu quero começar lendo para vocês um versículo que está aqui, ele nunca se tornou tão real. Olha que coisa linda, ó. Estou lendo o Salmo, capítulo 26, ele fala assim: eu amo, Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Já pensou que coisa maravilhosa? A habitação da tua casa. Eu sei, hoje a casa, 4 paredes é essa, mas ela é aí, no teu coração. Ele habita com você e é isso que você tem que pensar. Eu não estou sozinho. Nesse tempo de dificuldade, Deus está comigo. Agora, olha o que diz também no livro de Eclesiastes, o capítulo 7, versículo 8. Ele fala assim, ó: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Também isso nunca foi tão real. Olha que coisa o que está dizendo a palavra de Deus. Quando você fala que melhor é o fim do que o começo, é verdade, de uma maneira ou de outra terminou, acabou. E nesse tempo de coronavírus, eu creio, está acabando. Eu creio que agora, nesse mês de maio, onde nós, Igreja Batista Manaim, vamos completar 20 anos buscando esse Deus, querendo cada vez mais compartilhar, ensinar, caminhar e fazer com que todos vocês que nos assistem possam estar realmente vivenciando isso que é conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus. Eu creio que esse tempo está chegando. Nós estamos chegando no melhor é o fim do que começo. Claro, serão 2 etapas. O primeiro momento, onde nós, com as portas abertas, poderemos sair das nossas casas e poder caminhar livremente, voltando para o seu trabalho, voltando para a sua escola, sua atividade normal. Papais e mamães trabalhando, mas também voltando à sua rotina. Só que mesmo nesse período, nós teremos, com certeza, muitas pessoas ainda poderão ficar doentes. Mas saiba de uma coisa, aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai completar. E até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, conversando com uma querida, ela estava preocupada, como vai ser, como nós vamos pagar, e eu quero dizer alguma coisa para você. Sempre foi Deus na tua vida e na minha vida. Confia, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o seu clamor, e nós queremos estar juntos. Mas eu creio, esse final está chegando. E aí nós vamos entrar aqui nesse primeiro dia. Olha, o culto, sei lá, vai começar às 10h30 da manhã. Chegue bem mais cedo, porque você vai ser tão abraçado, vai ser tão delicioso, uma comunhão tão tremenda. Está junto, todo mundo junto, na casa do Pai, neste local que se chama pelo seu nome, Alameda, tudo bem, eu sei, é só esse local, Alameda Tocantins, número 700, nós vamos estar aqui louvando e exaltando a esse Deus. E agora eu te convido para junto, em oração, entrarmos mesmo nesse espírito de adoração, louvando e exaltando. Fecha teus olhos e vamos orar comigo. Pai amado e querido, Senhor, que prazer, que privilégio, Senhor, como é bom te conhecer, como é bom ter a certeza que apesar de que tudo o que está acontecendo, Pai, o Senhor está conosco, é uma promessa, Pai, o Senhor não mente, a tua palavra nos garante isso. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está onde nós que chamamos a Deus de nosso Pai, a Jesus de nosso irmão, de nosso amigo, e ao Espírito Santo que habita em nós, é aí, neste lugar que Ele está. Então, nesta hora, Papai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. Nós cremos, dias melhores virão. E nós estaremos alegres, louvando, adorando ao único que merece, ao único que é digno de ser louvado, adorado, glorificado. E este é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos louvar? Te convido para junto a gente estar aqui
cantando a esse Deus. Deus te abençoe. Meu irmão, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem na sua casa, com a sua família. Nós queremos te convidar a hoje, neste dia que o Senhor fez para nós, que nós louvemos, que nós engrandeçamos, que nós adoremos esse Deus tão poderoso, que nós possamos nos lembrar a cada momento, a cada segundo deste momento que Ele preparou para que nós vivêssemos, que Ele é Deus e que nada poderá nos abalar. Então adore, adore no santo nome de Jesus. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguirem chegar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias estás na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Declare: sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Aleluia. Deus é conosco. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguirem chegar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias estás na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar
vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Declare: Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. E agora, queridos, nossa hora do dízimo e oferta. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, para você ouvir a palavra do Senhor. Você sabe que essa situação que eu vou estar lendo, nós estamos falando aqui de Jacó, ele está fugindo do irmão dele, ele aprontou feio, né? Roubou a primogenitura, enganou o pai, mentiu, teve que fugir. E aí, então, nesta fuga, acontece o que está a partir deste momento, capítulo 28, versículo 10. Olha o que diz a palavra. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou.
exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Queridos, quando ele fala é a casa de Deus, ele está se referindo a uma palavra que é Betel, casa de Deus. E nessa situação nós estamos vendo Deus se revelando a Jacó, porque ele era um traiçoeiro, um usurpador, ele queria levar vantagem de tudo. De repente Deus começa, não mais agora a experiência que seus pais tiveram, ele está agora tendo um relacionamento, um encontro com Deus, e nesse momento o próprio Deus aparece para ele e faz promessas de que estaria com ele, andaria com ele, traria de volta, abençoaria através dele todas as famílias da terra. Jacó nem era casado, ele estava fugindo, o irmão dele estava muito bravo. E ele reconhece quão temível é este lugar, porque é a casa de Deus. Claro, o lugar onde é a presença de Deus é um lugar que nós temos que realmente tomar cuidado, é a casa de Deus. A maneira como nós estamos na presença de Deus é maravilhoso. E olha o que acontece depois que Deus se revela para ele. Ele fala assim, ó: tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se, preste atenção, se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gente, que coisa linda, ele não conhecia Deus, ninguém ainda tinha falado, ele conhecia as histórias do pai, tinha ouvido tudo aquilo, é tremendo, está tudo certo. Mas agora, o próprio Deus se revelava. E um dia o próprio Deus se revelou a você. Diz a Bíblia: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis fruto. É assim que está escrito na palavra de Deus. Então, qual é a situação que eu e você temos que estar atento? Depois que Deus nos chama, há promessas. Ele vai estar conosco, ele vai guardar. E Jacó, que está começando a ouvir tudo aquilo, ele fala: bom, se ele estiver comigo, se ele me guardar, se ele me der alimento, me der vestes. É interessante, nós que já conhecemos a história, e eu creio que você já leu essa história, mas mesmo que você não tenha lido, quando você ouve o retorno, o que aconteceu quando Jacó volta com 4 esposas, 12 filhos, tanto rebanho, tantos servos. Ele volta tão rico, tão rico. Tudo bem, ele ainda tinha que resolver o problema que ele deixou lá atrás, mas ele estava cumprindo, porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha recebido, ele recebeu porque veio da mão de Deus. Sabe, querido, na tua vida e na minha não é diferente. Nós sempre lutamos muito, nós sempre fizemos coisas erradas, algumas acertadas, mas a partir do momento que você é chamado povo de Deus, a partir do momento que você tem uma experiência com esse Deus, ele te conduz de uma maneira diferente na vida.
E eu não estou aqui falando para você fazer um voto, como foi o caso de Jacó. Eu estou aqui para que você lembre sempre que tudo que você tem, tudo que você é, veio do alto. Foi porque o teu pai, meu pai, é que nos deu, que nos abençoou. Então eu te convido que nessa hora você possa, em gratidão, por reconhecimento, também continuar mantendo a casa de Deus com as portas abertas, fazendo com que haja alimento, não só para a tua vida, mas aqueles que aqui chegarem machucados, um conhecendo, outros não. É assim que é a igreja. Igreja é o hospital de Deus. E eu te convido a fazer parte desse plano de Deus, fazendo com que as pessoas possam ouvir, possam ficar cada vez mais pertinho desse Deus que transforma, que restaura, que nos guarda, nos protege e nos abençoa. Fecha teus olhos para eu orar por você. Pai amado e querido, nós queremos te dar graças, Senhor. Como eu disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, em tempos tão difíceis, teus filhinhos passando tantas lutas, Pai, nós estamos com a tua graça, mantendo a tua casa com a porta aberta. Senhor, abençoa mesmo, Pai. Abençoa cada um, Senhor, pela fidelidade, porque eles entendem que é um privilégio, Senhor, investir, buscar as coisas do alto, investir no reino de Deus. E, Senhor, se algum ainda não conhece, que mais bem-aventurado é justamente dar do que receber, que o Senhor possa tocar no coração, para que essa pessoa aprenda, Senhor, a investir naquilo que vai produzir vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar o Caio agora? Deixa eu orar por esse querido aqui. Paizinho amado, teu filho, teu servo, teu amigo, tem buscado a tua face e pedido para o Senhor falar com ele, falar através dele, para que nós possamos alimentar. São tuas ovelhas, Pai. Nós temos um ministério, Senhor, mas só o Senhor sabe o que vem e passa no coração, na mente de cada um que está nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus, leva a mente do Caio cativo, para que ele possa, Senhor, ouvindo a tua voz, transmitir a tua palavra, ensinar, Senhor, poder ministrar a esses corações que estão preocupados, ansiosos, mas também esperançosos, porque o Senhor está falando um basta, e logo nós estaremos juntos. Mas usa o Senhor como canal, como vaso de barro, mas que saia, Senhor, do teu coração preciosidades para nós, teu povo, tuas ovelhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa trazer essa paz. Isso não é um chavão. A paz do Senhor é uma coisa incompreensível para a humanidade. Deus chamou Jesus de o príncipe da paz. A paz é a ausência de conflitos. Então eu quero desejar para cada família que está nos vendo, que está nos ouvindo hoje, que haja esta paz no seu lar, nesse período que você está dentro da sua casa, junto com a sua família. Hoje nós vamos ter o culto de ceia, nós vamos fazer uma ceia hoje, a ceia do Senhor. Hoje é o primeiro culto de domingo, o primeiro domingo de maio, que nós vamos completar, como disse a Raquel, 20 anos dessa igreja, desse ministério. É muito tempo, mas parece que foi ontem que começamos. E Deus tem sido muito fiel, tem sido maravilhoso com cada um de nós. E essa semana eu tive meditando com o Senhor, meditando no aspecto de não somente ler a palavra, mas pensando, refletindo, cotizando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu me lembrei de um caso, que eu vou começar com um caso para vocês, um caos. Nós morávamos em Brasília, frequentávamos a igreja batista lá de Brasília, do pastor Vilarindo. Tem muita saudade daquele pastor. E nós estávamos entrando no culto pouco antes do culto da noite,
E a Raquel na frente com as crianças, eu no corredor assim atrás, alguém me tocou no ombro e me chamou, falou assim, precisa vir urgente aqui comigo. E saí correndo com ele, nem deu tempo de falar para a Raquel, acho que ela viu que eu fui saindo, alguma coisa deve ter acontecido. Entrei no carro e ele falou, eu falei, onde é que nós vamos? Você vai, por favor, traduzir um americano que vai pregar numa determinada igreja, que eu não lembro nem qual era, porque não tem ninguém para falar com ele, e ele vai lá, e ele não fala nada de português, então eu falei, mas eu nunca traduzi ninguém, eu falo um pouco de inglês, mas não sei se eu vou ser capaz, mas não, você vai, sim, Deus vai te dar unção, aquelas conversas que o crente muitas vezes fala, né? E então eu entrei no carro, passamos no hotel, pegamos esse americano, e eu me apresentei a ele, fui conversando com ele rapidamente antes de chegar na igreja, para eu entender o que era o assunto. Então, essa historinha que eu quero contar para vocês, para fazer um link dessa palavra que Deus me deu essa semana, que tem o título de Destino Final. Qual é o seu destino? O que está acontecendo aí no mundo que você vai chegar ao final desta ordem que Deus está dando para mim e para você? Esse americano era um homem muito rico, um crente lá da Califórnia. Na época ele era um jovem e ele tinha um avião, ele tinha vários aviões, mas um determinado avião cujo piloto era um ex-piloto da Guerra do Vietnã. E esse piloto era meio doido até, né? Era um homem destemido, assim, e crente também. E um dia os dois, voando para algum lugar, tiveram uma ideia. Estavam passando lá perto de Key West, no sul da Flórida, e eles, de longe, assim, viram a ilha, talvez a ilha de Cuba, né? De Key West lá tem 60 quilômetros, 60 milhas, mais ou menos. Então, da altura que eles estavam, eles conseguiam ver a Cuba. E ele disse assim para esse piloto, eu tinha muita vontade de mandar milhares de Bíblias para este lugar. Eu vou começar a estudar as correntes marítimas para saber como é que a gente joga. Eu tive uma ideia de colocar uma Bíblia dentro de um saco plástico bem forte, e do lado de fora uma forma de você prender um chiclete e que essas correntes marítimas chegassem até a praia. E eu aí perguntei para ele, por que chiclete? Ele falou, porque em Cuba, naquela época, talvez até hoje, não pode ter chiclete, porque o chiclete era um símbolo do capitalismo americano. Então, ele concebeu esse plano, mandou fazer milhares de Bíblias com aqueles invólucros e tal, e estudou toda a corrente marítima. Então o avião lançava do alto várias milhares de Bíblias que caíam no mar e ali ia com uma corrente marítima bater na praia. Isso era o que ele imaginava. Isso eles fizeram durante talvez um ano e meio, não me lembro mais os detalhes assim, mas essa história tem um livro que eu infelizmente procurei, eu tinha esse livro na minha biblioteca, e devo ter emprestado para alguém e não voltou. Esse livro bem detalhado, essa história. Mas eu quero resumir aqui, porque o nosso tempo é curto. Ele, então, depois de um período de um ano e meio, ele começou a orar a Deus. Senhor, será que isso está dando certo? Eu estou gastando dinheiro, viagem custa caro, as Bíblias e tal. Será que isso aí está funcionando? Será que alguém já pegou essa Bíblia e viu? Então, eu continuei orando assim, até que um dia eu tive uma vontade, ele disse, de ir com ele para ver como é que era essa experiência de você chegar num determinado ponto com o avião e soltar as Bíblias. E essa história eu estou contando porque a propósito da nossa ceia que nós vamos ter hoje. E ele então, quando chegou naquele ponto que eles distribuíram as Bíblias, deu uma pane no avião. E ele teve que descer numa primeira pista que ele viu em Cuba. E aí a história eu comecei a me impressionar com aquela história. E aí, quando desceram, obviamente a polícia chegou, o exército, prenderam eles, e eles então acharam que eles eram espiões da CIA.
E botaram esse americano com o piloto em celas separadas. No primeiro dia, uma determinada mão abriu a portinhola, deu um prato de comida para ele, e ele falou para essa pessoa, Deus te abençoe, em espanhol. Porque ele morava na Califórnia e sabia alguma coisa de espanhol. Então ele falou, Deus te abençoe. E todos os dias foi passando o tempo, foi passando. Até que um dia Deus falou para ele assim, não fala para ele Deus te abençoe. E ele estranhou, que veio esse pensamento, achando que não era Deus, né? E ele então não falou nada, pegou a comida e fechou a portinhola. Quando ele fechou a portinhola e não falou Deus te abençoe, abriu-se a porta e aquele carcereiro que estava alimentando ele todo dia perguntou para ele, por que você não me abençoou hoje? Por que você não me abençoou hoje? Ele falou, não sei, Deus falou para eu não te abençoar. Por que você está perguntando isso? Ele falou, porque eu sou crente em Cristo Jesus. E todos que estão nessa ala presos aqui são crentes também. E todos que estão presos aqui foram presos porque há algum tempo atrás estavam na praia e chegaram umas bíblias dentro de um saco plástico, um chiclete. Eles foram pegar o chiclete, porque lá não tinha chiclete, e lendo a Bíblia se converteram. Eu fiquei impressionado com aquela história. E aí, do mesmo jeito que eu estou emocionado agora, eu comecei a ficar emocionado com ele. Então, às vezes, eu fazia umas perguntas para ele e ele começou a dialogar comigo, né? Porque eu estava ouvindo aquela história pela primeira vez. E aí ele falou assim, você precisa traduzir aí, que ninguém está entendendo. E foi uma coisa muito interessante. E eu falei, como é que foi que você saiu de lá? Ele falou, a minha mãe fez um abaixo-assinado, uma carta de mais de milhares de pessoas pedindo para o Fidel Castro me soltar. E depois de um certo tempo, acho que ele ficou 1 ano e meio lá, ele saiu, soltaram ele e o prisioneiro. E nesse período que ele descobriu que todos os colegas daquelas celas eram crentes, um dia ele teve vontade de perguntar para o carcereiro, que acabou ficando, ele era um irmão, né, um amigo, só que ele era um irmão espião também, porque ele era enrustido, ninguém sabia lá do regime que ele era um crente. Ele falou assim, eu estou com muita vontade de fazer uma ceia. Ah, nós fazemos aqui todo mês. Mas como vocês fazem a ceia? A gente não pode falar, né? Então, você que é um piloto também, você conhece o código Morse? Conheço. Então, eu vou pegar, na hora que for começar a ceia, você vai bater na parede e vai falar pelo código Morse e todo mundo vai responder para você. E nós vamos nos comunicar, louvar a Deus e falar com Deus dessa forma. E vamos beber uma ceia hipotética, virtual, como nós vamos fazer hoje, irmãos. E essa história me remeteu, pensando nessa história, me remeteu, irmãos, naquela passagem que Jesus estava dormindo no barco. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 35, diz assim. É uma história bíblica que também o livro de Lucas narra isso, mas essa narrativa de Marcos, eu acho ela mais importante que o de Lucas, porque Lucas escrevia para os intelectuais, para os gregos, e Marcos escrevia para os romanos, aqueles mais menos intelectuais, e ele exaltava muito a humanidade de Jesus. Nós temos que entender que Jesus era um homem naquele momento, e ele, como homem, sem nenhum pecado, ele restaurou aquele plano original de Deus em Adão e Eva que fora perdido. Então, o versículo 35 do capítulo 4 de Marcos diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Eles estavam cansados durante o dia todo, fazendo milagres e milagres. Jesus era muito assediado, já estava num ponto do ministério dele que as pessoas precisavam dele, precisavam da comida dele, precisavam do alimento diário que nós temos feito com vocês através do maná diário. Todas 6 horas da manhã você tem um maná diário. Eles precisavam de Jesus. Então, Jesus falou assim para eles, passemos para outra margem. Ele entrou no barco com eles e foi para uma outra margem. Lá no lago da Galileia, é um lago enorme,
e é chamado de Mar da Galileia, porque ele está a 200 metros mais ou menos abaixo do nível do rio, do mar Mediterrâneo. Então, ele deu um destino final para eles. Passemos para outra margem. E eles, despedindo-se a multidão, o levaram assim como ele estava, no barco. E os outros barcos seguiam. Então, é isso que acontecia. Jesus era tão maravilhoso que as pessoas iam atrás dele, aonde fosse. Ele entrou no barco já meio tarde da noite, e eles foram atrás. Foram até que ponto, eu não sei, a narrativa não diz. Versículo 37, ele continua. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Olha a humanidade de Jesus, cansado. Ele entrou num barco, balançando, aí aquilo que deu mais vontade de dormir, pegou um travesseiro e dormiu sobre ele. E começou um vendaval, uma coisa tremenda. E eles os despertaram e lhe disseram, olha a maneira que eles falaram com Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Sabe, quando você lê isso aqui, não dá para entender se eles estavam pedindo ajuda, ou se eles tinham fé de que ele podia ajudá-lo, mas parece que, na minha interpretação, que eles estavam irritados com Jesus, que não fez nada para ajudar naquela situação, né? Provavelmente as redes pulavam para um lado, não sei se o mastro tinha aquela bandeira lá, não interessa saber, mas eles estavam tentando resolver um problema e Jesus dormindo. Muitos de nós têm passado situações parecidas, que um vendaval na nossa vida, ou numa situação como essa que o mundo está passando, e parece que Jesus está dormindo. Está lá, tranquilo. E a pergunta irritativa deles foi, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui nós temos que ver no contexto que quem estava dentro com eles no barco eram pessoas que o conheciam, que estavam andando com ele. E como é que eles fizeram essa pergunta? Eles tinham acabado de ver um monte de milagres. Mas aquela observação, aquela atitude de Jesus, de naquele momento mudar até mesmo a natureza, parar a natureza. Sabe, esse vento é uma característica daquela região, de uma certa região da parte norte do mar da Galileia, que tem, vindo do Oriente, na região ali de Nazaré, onde morou Jesus, vindo do Oriente um vento que vem do Mediterrâneo, ele provoca ondas muito repentinas. E aqui eu tenho que explicar alguma coisa para vocês entenderem como é que é formado o vento. Eu sou engenheiro e gosto, por exemplo, de energia eólica, que é feita por vento. E eu fui estudar isso ao longo do tempo para poder desenvolver alguns projetos. Então, o vento é formado de diferença de pressão. Onde tem, nós aqui que vivemos em São Paulo, quando fala assim, vem uma frente fria, ela vem sempre da região fria para o quente. Então a frente fria vem lá da Argentina, do Uruguai, naquela região do Ushuaia, lá na Patagônia, que vem aquele frio que tem uma pressão maior do que a pressão do quente. Então a tendência é equilibrar. E reequilíbrio da pressão, quando eu estou falando nisso, no vento, de como forma o vento, imagina o que está acontecendo na sua vida ao longo desse tipo de pandemia. Há uma diferença de pressão que tende a se equilibrar, e aí vem um vendaval. Eu não gosto dessa palavra profética, tem um vento que vem em cima de você. O vendaval vinha dessa forma. E por que vinha? Porque como o mar da Galileia está a 200 metros abaixo do nível do mar, a planície, o planalto, melhor dizendo, que vinha lá do Mediterrâneo em direção ao mar da Galileia, esse planalto se esfriava à noite.
E como o lago estava a 200 metros abaixo, ele ainda estava quente. Então, essa diferença de temperatura provocava rapidamente um vento muito forte. Sabe, mas apesar de tudo isso, Jesus, quando entrou no barco, falou assim, passemos para a outra margem. Se o Espírito Santo de Deus, que habitava nele, assim como habita na sua vida e na minha vida hoje, se o Espírito Santo de Deus comunicou a ele para mandar parar a natureza, acalmar aquele vento, ele mandou emudecer, ou seja, nem barulho, ficou um mar completamente limpo, flat. Irmãos, é uma coisa tremenda. E eles se assustaram com aquilo, porque tinham visto outros tipos de milagres. Talvez você fica departamentalizando o milagre de Jesus na sua vida. Olha, ele é capaz de fazer uma cura, sim. Ele é capaz de resolver um problema. Ele é capaz de restaurar até mesmo um relacionamento que já estava destruído. Mas será que ele pode parar uma vendaval ou uma pandemia como essa? Foi esta maneira que eles enxergaram, irmãos. E Jesus, num primeiro momento, ele foi resolver o problema. Ele levantou e mandou parar. Ponto. E depois ele foi fazer o cultinho doméstico, né, com eles. Foi ensiná-los, foi mostrar, olha, vocês são tímidos ou medrosos. E o medo, irmãos, ele não anda com a fé. Eles compreenderam naquele momento, eles estavam achando que eles tinham fé, eles não foram lá pedir ajuda para Jesus, eles foram reclamar com ele porque estava dormindo. Não te importa que pereçamos, irmãos. Vamos analisar isso aqui, o que Jesus está fazendo comigo e com você nesse período em que você está passando por tribulações, por vendavais, que você ainda não teve a fé de falar de você determinar para que esse inimigo, porque a pandemia, ela vem do inimigo. Mas ela está dentro de um controle do plano de Deus, e Deus não permite que você e eu tenhamos alguma coisa que não seja da vontade dEle, porque você e eu somos filho dEle. Compreenda isso, irmãos. Todo cuidado é pouco. Quando hoje a Raquel falou sobre a gente, nós não marcamos uma data, mas eu creio, eu tenho orado a Deus. Esse ano nós vamos fazer em maio, dia 27 de maio, nós vamos fazer 20 anos esse ministério. Essa igreja é uma maravilha, cheia de gente. Outro dia fui pregar aqui, eu olhei essa igreja vazia e Deus começou a me dar uma visão que me emocionou. Eu tinha gente parada lá no fundo, de pé, de tanta gente que eu estava vendo. Eu creio dessa forma, que nós vamos passar ainda esse mês, um tempo, vai ter um culto de reinauguração. Então, o medo e a timidez, irmãos, não pode andar com a fé, essa verdadeira fé. Ali, Jesus, quando fez aquela pergunta para eles, da timidez, cadê a sua fé? Ele estava mostrando para eles o limite da fé deles. É isso que ele estava fazendo, ele estava mostrando. Eles não acreditavam em Jesus, que Jesus podia fazer alguma coisa, eles não acreditavam que você podia resolver o problema. Sabe, eu tenho aprendido na minha vida de crente, irmãos, que nem sempre um momento de bonança como você está passando, de bênção, nem sempre isso é bênção. Muitas vezes ele é maldição. Presta atenção e faça um retrospecto, se você é um crente mais velho, lembre daquele tempo que você passou sem nenhum ataque maligno, sem nada. Eu não estou aqui pregando que você tem que ter ataque, não é isso. Mas compreenda que muitas vezes Deus quer o melhor para você, mas Ele está muito mais preocupado aonde você vai passar a eternidade, e não como você vai passar esse pequeno tempo que você tem aqui na terra. E eu digo pequeno porque eu tenho 71 anos de idade e eu sei que parece que foi muito rápido a minha vida. A eternidade é uma coisa que Deus está construindo a minha e a sua vida para a eternidade, irmãos. Então são todas essas coisas que Ele faz. Ele tem o controle, o destino final que Jesus mandou fazer. Ele sabia que Ele ia passar por aquilo e Ele tinha uma lição para ensinar para eles. Então Ele falou, enquanto eles não aprenderam a lição, eu vou dormir porque eu estou cansado. Na hora que levantaram ele dessa forma, irritados com Jesus, ele resolveu o problema, parou primeiro. Agora vamos conversar. O que vocês estão fazendo com essa fé? Vocês estão andando comigo, vocês estão vendo eu fazer milagres, vocês estão fazendo isso tudo. E eu não estou dormindo, irmãos. Eu estou acordado.
esta atitude deles não era uma expressão de fé, era uma expressão de cumprir a necessidade, de resolver a necessidade. Sabe, nem sempre a bênção, sempre a bênção que você deseja, nem sempre é bênção. Ela pode ser maldição. Mas eu quero dizer para você que uma esperança postergada não significa uma esperança negada. Esse rapaz americano, ele foi compelido pelo Espírito Santo, eu creio, para levar as pessoas a Jesus através daquelas Bíblias. Que estratégia mais maravilhosa, moderna. Deus pegou um homem que tinha recursos e que tinha um coração para dar para o reino e falou, eu vou usar o seu dinheiro que você tem, que eu estou te dando, para você gastar nisso. E ele viu, ele fez uma oração e Deus respondeu. Então, eu fico às vezes pensando, e depois eu conversei com esse homem, mas eu não consegui obter dele uma resposta clara como Deus está falando comigo. Ele fez uma oração para Deus e Deus cumpriu a oração. Ele atendeu, aquela esperança foi um pouco postergada, mas Deus não negou, Deus atendeu a oração. Ele aprendeu, durante 1 ano e meio preso ali em Cuba, ele aprendeu a amar aquelas pessoas que ele não via, mas que ele ouvia através do código Morse quando batia a canequinha lá na parede. Olha que coisa tremenda, Deus é muito criativo, irmãos. Deus tem maneira de falar comigo, com você. Vamos abrir lá o capítulo 26 do livro de Mateus, no versículo 39. Agora eu vou pegar o exemplo de Jesus, quando lá no final do seu ministério. Jesus tinha vontade própria como homem. Ele tinha uma vontade própria. E ele fez uma oração assim, quando a coisa estava apertando mesmo, ele já não estava aguentando mais, ele chamou aqueles 3 discípulos que tinham mais intimidade com ele, Pedro, Tiago e João, falou, vamos lá orar comigo, vocês precisam me ajudar em oração. Irmãos, muito de nós está precisando de ajuda de oração. Aproveite esse tempo que você está parado, pega o telefone e liga para um irmão, quando Deus trouxer na sua mente, não fala que veio só uma lembrança, é porque o Espírito Santo de Deus está fazendo você fazer isso. Não deixe somente que os pastores façam isso. Faça você também, liga para um irmão, ora com ele. Então Jesus chamou três amigos, 3 discípulos, vamos lá comigo, eu estou angustiado, está chegando a minha hora. E eles dormiram também, ficaram dormindo. E ele por 3 vezes ele clamou ao Senhor, e uma das vezes ele falou assim no versículo 39 do capítulo 26 de Mateus. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai. A intimidade que Jesus tinha com o Pai, com Deus, era tão grande. E ele teve um momento humano, falou assim, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas rapidamente ele falou assim, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A vontade dele, a manifestação da vontade de Jesus não era pecado. Você pode ter uma vontade de abreviar essa situação que você está passando. Isso não é pecado. Agora, o pecado é você não crer que Deus tem o controle completo e que o destino final que Ele deu para você é sempre o melhor. Mesmo que você ache que está parecendo errado, o Senhor está dormindo. Não, Ele não estava dormindo. O que Jesus falou muito rapidamente, a vontade dele manifestou, mas muito rapidamente ele falou, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, ele experimentou todo o completo plano de salvação que ele já sabia. Ele experimentou isso, e Paulo identificou isso de uma forma brilhante ali no capítulo 2 do livro de Filipenses, eu já estou terminando. O versículo 5, ele diz assim, no capítulo 2 de Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo metade Deus, ou 100% Deus e 100% homem, porque naquele momento ele estava agindo como homem. Foi o plano restaurado de Jesus original, de Deus original, para transformar essa humanidade e resgatar essa humanidade.
Então, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, em nenhum momento ele teve a tentação, a não ser aquela que o diabo, quando ele ficou 40 dias lá no deserto, tentou mostrar para ele que ele era Deus. Então, haja como Deus. O diabo não estava entendendo por que ele, sendo Deus, virou homem e ele estava sendo subjugado ali. O diabo não estava compreendendo, porque se ele soubesse o plano de salvação, ele não teria matado Jesus. Você percebe isso? Tem um plano que Deus tinha que pegar aquele homem e pagar no meu e no seu lugar todos os nossos pecados. Ele tinha que morrer, irmãos. Porque a separação do pecado, o pecado traz separação do homem com Deus. E ele, como o único homem que era capaz de pagar aquela dívida no meu lugar e no seu lugar, porque eu precisava morrer, ele morreu no meu e no seu lugar. Neste momento, o plano era esse. Todavia, seja não como eu quero, mas sim como tu queres. E ele então disse assim, lá no versículo 7. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou. Esvaziou como Deus e como homem, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele não chamou tomando igual ao homem, porque o homem já nasce com pecado. Ele tornou semelhante ao homem. Ele era um homem sem pecado, assim como era Adão antes. E no versículo 8 ele continua, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a pior morte, a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Nesta hora, irmãos, que você está passando situações difíceis como essa aqui, use o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O diabo não tem nem ideia. Quando você fala o nome de Jesus, ele sai correndo. Ele não tem poder na minha e na sua vida. O Espírito Santo de Deus que habita em você tem todo o poder que foi nos dado. Então declare com a sua boca, porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Mas ao final, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Como homem, Jesus restaurou o plano de Deus original com Adão e Eva. Amém? Eu quero chamar a Raquel aqui para tomar uma ceia comigo. E você aí na sua casa com a sua família, dentro dessa quarentena, enclausurado como você está aí, chame a sua família. Pegue lá um suco de uva, um pedaço de pão. E vamos celebrar isso que Jesus fez na nossa vida. Nós, quando tomamos a ceia, irmãos, nós estamos lembrando. Eu vou ler aqui esse trecho que Paulo, quando escreveu esse trecho, Paulo passou, logo depois daquela conversão maravilhosa que ele teve em Damasco, ele passou 3 anos lá na Arábia, não sei em que lugar, só recebendo de Deus as informações. O Espírito Santo de Deus foi dando tanta informação para ele, porque ele conhecia a palavra na letra. Ele não conhecia a palavra revelada pelo Espírito. E aí o Espírito Santo pegou todo aquele conhecimento que ele tinha intelectual e transformou aquela palavra e deu segredos para ele tremendo. E ele então escreveu aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 23, quando ele estava dando uma exortação para aquele povo na hora da ceia, os caras faziam um banquete, até se embebedavam de tanto vinho que tomavam, e ele então disse assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, no dia em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui ele economizou na frase, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quem morre não volta mais. Então ele estava dando aqui uma informação clara. Anunciais, nós quando tomando essa ceia aqui, nós estamos anunciando que ele morreu, mas ele já ressuscitou, irmãos. Então pegue o pão, eu vou servir a minha esposa aqui.
Sirva o seu irmão como um ato de comunhão que você tem. E sirva o cálice. E quando você comer esse pão, irmãos, você está lembrando, celebrando com ele, com a minha esposa que está aqui, lembrando que ele um dia morreu por mim e por você. Ele pegou a minha vida, a nossa vida, e transformou a nossa vida. Outro dia ela estava dando um testemunho e falou assim, um tocador de cuíca, eu sou um engenheiro que gostava de tocar cuíca, tocar música, eu sou um músico amador, frustrado que eu não sei música. Pegou uma mulher bonita como essa, que era no carnaval, gostava de pular carnaval, rainha do carnaval. E um dia ela falou assim, eu vou escolher esses dois, não pelo que eles são, eu vou transformar a vida deles. Ele morreu pelos meus pecados, pelos pecados dela, pelos seus pecados, irmãos. Então, quando você comer esse pão, você entenda que você faz parte de um corpo cuja cabeça é Jesus. Esse corpo é a igreja de Cristo. Não é a igreja Batista Manaim que está se reunindo aqui nesse lugar, nesse mês, e eu creio nesse mês de maio, mas é a igreja formada por pessoas cujo templo é o seu corpo. Por isso que você precisa cuidar desse corpo seu, porque o Espírito Santo de Deus habita aqui. Não dá para ele habitar num lugar sujo, imundo. Então, quando você comer esse pão, você creia que ele morreu por mim e por você. E você faz parte do corpo dele, cuja cabeça é ele. Faça isso agora. Semelhantemente, irmãos, esse suco de uva representa o sangue que foi derramado. Aqueles que assistiram aquele filme do Mel Gibson, que eu acho que é um filme sensacional para alguém ler, ouvir e ver, porque ele é muito fidedigno à palavra. Mas o tempo do filme foram 2 horas e pouco, não retrata o tempo de sofrimento de Jesus. Foi muito mais, a ponto dele não ter para cumprir a palavra de Deus, não ter sido quebrado a perna dele, como costumava fazer quando chegava, porque uma pessoa que era crucificada ficava 3 dias agonizando ali. Jesus morreu antes, ele estava tão quebrado que ele morreu antes. Era um homem forte, mas bateram tanto nele, por mim e por você, que ele derramou uma quantidade enorme de sangue para lavar todo o pecado meu e seu e de toda a humanidade, passada, futura e naquela época. Então tome esse vinhozinho, representando o sangue dele, para que você seja lavado e alegre-se, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Eu quero orar com você, irmãos. Senhor amado, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de celebrar com o Senhor e lembrar que um dia o Senhor foi nos resgatar lá no lamaçal da perdição e nos colocou na rocha firme que é Jesus Cristo. Quero te agradecer por tudo que nós temos passado nesses mais de 40, 50 dias que estamos nessa pandemia. Temos aprendido tanto com o Senhor, Pai. Muitas dessas nossas dificuldades o Senhor tem nos ensinado. E eu sei que o Senhor tem um destino final para nós maravilhoso. Que esse período que nós estamos passando é um aprendizado que eu e você, irmãos, estamos aprendendo com o Senhor. E que o nome de Jesus Cristo venha ser glorificado na minha vida nas nossas vidas, e quando nós saímos desse processo de aprendizado que nós estamos fazendo, assim como o Senhor conversou. O Senhor primeiro acalmou aquilo lá, mas depois foi conversar com cada um de nós. Eu sei que nós vamos passar por um período posterior a isso, de aprendizado com o Senhor. O Senhor vai fazer aquele cultinho doméstico conosco e mostrar todas as coisas que nós precisamos melhorar na sua presença. Mostra isso para nós, para que a gente passe logo essa lição, Pai, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações
operações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Deus te abençoe. Boa semana, irmãos. Tome posse dessa palavra, que Deus te ama muito e tem muita misericórdia. Amém.